Olá, Galera, nota 10. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da parte da genética chamada sexo e herança genética. São heranças relacionadas com os cromossomos sexuais ou de alguma forma relacionadas aos sexos masculino e feminino. Na aula anterior, a gente estudou a herança ligada ao sexo, que era aquela herança onde os genes estavam localizados no cromossomo X, naquela região não homóloga. Os exemplos, mais famosos de heranças ligadas ao sexo eram o daltonismo, a hemofilia e a distrofia muscular. Hoje, nessa primeira parte da aula, a gente vai ver a herança restrita ao sexo. E por que ela é chamada dessa forma? Porque os alelos estão localizados na porção não homóloga do cromossomo Y. Portanto, elas vão ser restritas, sim, mas restritas ao sexo masculino, aos homens. Os genes que estão localizados nessa região são chamados de genes holândricos. Isso significa que a herança restrita ao sexo, todos os homens da linhagem, da família, serão afetados. E o exemplo mais conhecido de uma herança restrita ao sexo masculino é a hipertricose auricular, que é quando a pessoa, o homem mais especificamente, tem um crescimento excessivo de pelos no canal auditivo. Então, aqui alguns exemplos, então, desses pelos. E olha o heredograma dessa herança restrita ao sexo. Sempre, todos, se um homem tiver a doença, ele sempre vai passar para os seus descendentes do sexo masculino. Todos os homens, então, serão afetados. Mas não é uma doença grave, não é uma anomalia grave. É apenas esse crescimento, então, excessivo de pelos na orelha. Já uma herança é considerada influenciada pelo sexo quando os genes estão localizados em cromossomos autossômicos. Então, a herança influenciada pelo sexo não está localizada nem no cromossomo X e nem no cromossomo Y. Mas por que ela é influenciada pelo sexo? Porque ela depende do sexo do indivíduo para se manifestar. Depende de fatores extracromossômicos, mas que estão relacionados com o sexo masculino ou com o sexo feminino. E o exemplo mais famoso da herança influenciada pelo sexo é a calvície. A calvície que pode aparecer, ela é mais comum em homens do que em mulheres. E por que ela é muito mais comum em homens do que em mulheres? Porque na calvície, essa anomalia é influenciada pelo hormônio sexual, que é a testosterona, que está presente, então, em grandes quantidades no sexo masculino. Por esse motivo, o que acontece na calvície? O mesmo gene se manifesta diferente em homens e em mulheres, dependendo da quantidade de testosterona. Nos homens, então, o gene para calvície ele acaba sendo dominante. E nas mulheres, como não tem, como a quantidade de testosterona é muito pequena, o gene se manifesta de forma recessiva. Por isso, um homem para ser calvo é mais comum porque ele pode ter dois genótipos possíveis. O homem calvo é cesão-cesão ou cesão-cezinho. E um homem que não apresenta calvície é cezinho-cezinho. Já a mulher, para ser calva, só tem uma única chance dela ser calva, por isso que é mais raro a calvície em mulheres. A mulher calva só pode ser cesão-cesão. Já a normal pode ser heterozigota, cesão-cezinho, ou homozigota recessiva, cezinho-cezinho, certo? Aqui, então, todos os genótipos e fenótipos possíveis para calvície, mas para finalizar a aula de hoje, queria só ressaltar que a calvície não é apenas genética. A calvície pode ter várias outras causas, doenças, até uma pessoa com tratamento, por exemplo, fazendo tratamento de quimioterapia, estresse, tudo isso também pode provocar a calvície, ok?